Sim, super contente com a tua disponibilidade. E vai lá, se apresenta para o pessoal. Então, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, sou especialista no mercado de trabalho italiano. Então, assim, só para vocês entenderem a minha trajetória, eu vivo aqui na Itália há quase 10 anos, e eu decidi estudar aqui. Então, eu fiz o meu mestrado aqui, e no meu mestrado eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Hoje eu acompanho todo mundo, né, até o mercado de trabalho italiano, mas eu me especializei no inserimento dos brasileiros, estrangeiros, etc. Então, hoje a minha atuação é fazer com que todo mundo encontre trabalho na Itália. Não somente brasileiro, né, Marcela? Não Então, somente brasileiros, exatamente. hoje a nossa temática vai ser sobre os 5 passos para trabalhar na Itália. Qual que é o primeiro passo? Com você. Exatamente, exatamente, exatamente. Hoje a gente vai estar falando sobre os 5 passos e eu queria começar com a coisa mais óbvia do mundo. Se você tem intenção em viver e trabalhar na Itália, aprenda o italiano. Por quê? Porque a Itália é diferente, por exemplo, de Amsterdã, né? Por exemplo, vamos dizer assim, da Alemanha, onde a maioria das pessoas falam inglês. Então, geralmente, se você tem inglês, você consegue trabalhar, você consegue desenrolar Uhum. sem saber a língua do país. Mas aqui na Itália, mais ou menos 23% dos italianos têm um bom inglês. Não ótimo, bom. Então, se você quer viver e trabalhar na Itália, você precisa aprender italiano, até porque durante a minha tese eu vi que quanto mais você fala italiano, mais o italiano te respeita, no sentido que vê você como, vamos dizer assim, i igual a eles, né. Então, isso é uma forma de respeito, então eles apreciam, né, a pessoa tá como você, né, perdendo as palavras. Então, realmente os italianos admiram muito quando você fala a língua e você precisa da língua para poder trabalhar. Então vale a pena investir antes de vir No e aprender o curso. italiano. Vale a pena. Eu sei que é uma coisa óbvia, né? Mas assim, às vezes a No- gente deixa as coisas óbvias para. Ah, a gente faz. Eu aprendo quando chegar lá. É melhor, assim, quanto mais você sabe italiano, mais rápido é. Obviamente que vai depender, como você falou, daquilo que você quer fazer. Então, se você vai trabalhar com programação de software, a coisa mais importante que você saiba é Java. Mas se você vai trabalhar com comunicação, vendas, outras coisas, assim, o italiano é fundamental. Ok, ok. Deixa eu ir. Então, vamos lá. Para a nossa segunda, qual que vai ser a segunda alternativa? O segundo passo é aprender e entender a cultura italiana. Então, muitas vezes, essa claro que a gente já assistiu muitas novelas no Brasil, Terra Nostra, alguma coisa assim. Então, a gente imagina que os italianos sejam de uma forma, mas não é como a gente vê na novela, não. E principalmente se você vir aqui morar no sul. Talvez se você for morar um pouco no sul, não, no norte. Se você for morar no Isso eu sul, ia dizer. talvez eles sejam mais animados, assim, mais calorosos, vamos dizer assim. Mas se você vai vir para o norte, você vai se decepcionar um pouco, porque os italianos são bem diferentes. Olá, Caruza, são bem diferentes no norte, né? Então, eles são mais diretos, eles são mais objetivos. Então, é muito importante você Sou conhecer a mais cultura reservada. italiana. Exatamente, para você não se assustar. Então eu já tive coisas absurdas, como eu me lembro de uma estudante minha que encontrou trabalho, começou a trabalhar e depois ela se demitiu. Aí eu falei: "Ah não, gente, é assim, ó, é difícil, aí você faz o currículo, não sei o que, você encontra emprego, depois você, pede demissão", porque ela não estava entendendo a cultura. Então os italianos eles têm, por exemplo, não sei se você já observou, tipo assim, quando tem principalmente programa político, eles falam um em cima do outro, parece que estão se matando. Mas não, é uma discussão, gente, uma discussão normal, mas isso para um brasileiro a gente um fala, o outro escuta. Não, Não lá somente política, tá? Eu acho que isso é normalidade do dia a dia, né? não, mas é só para não assustar todo mundo aqui, mas se você assiste o programa, você fala: "Vocês estão se matando ou é uma discussão normal?". Então, assim, é normal, eles são, assim, ó, cheio de calor no sangue, então se você não sabe disso, você se assusta, você fala: "Poxa, tá me tratando mal", mas de repente é só a forma que eles estão falando, né. Super concordo. E assim, eu acho muito interessante, pessoal, ser um pouco reservado, né? Até vocês entenderem de cara como que é a cultura daquela pessoa. Porque assim, eu lembro que os primeiros 2 anos eu morei, realmente também tive várias problemáticas em relação à questão da cultura, né?
Eu morei em Roma uns 2 anos e meio, quando eu cheguei na Itália. Então, assim, eu cheguei bem brasileira, tinha costume de tocar todo mundo, conversava e tocava, e abraço daqui, beijo de lá. Gente, isso tinha um impacto muito grande, porque isso algumas pessoas se incomodavam muito. Então, assim, demorou bastante para mim entender, né, que eu tinha que estar um pouco mais, digamos, dar mais um espaço físico entre uma pessoa e outra. Eu tive muita dificuldade em relação a isso nos primeiros tempos. Então, assim, eles gostam muito dos brasileiros, tá? É Mas é melhor verdade. reservado, principalmente as mulheres, né, Marcela? Sim. Principalmente. Sim, sim. É entender um pouco a cultura, né, porque, assim, se a gente decidiu viver na Itália, viver e trabalhar, é exatamente porque a gente admira eles, mas então aprender a respeitar o limite de Deus do céu, então a gente nem quer falar da comida, né, se você for para Nápoles colocar ketchup na pizza, assim, ó, o pessoal vai lhe odiar. Então você tem que entender um pouco a cultura, de cada um, a cultura italiana, isso realmente vai te ajudar muito, seja encontrar trabalho, seja viver aqui, né. Com certeza, com certeza. Ok, gente, vamos lá. Para o nosso terceiro, qual que é a terceira coisa importante a ser entendida? Então, mercado de trabalho italiano é uma coisa que a pessoa não considera. Então, assim, como a gente já falou que o italiano é bem óbvio, né? Tem que aprender italiano para viver na Itália. A segunda coisa que a pessoa, nesse caso, isso aí, a terceira coisa que a pessoa às vezes não tem ideia é sobre o mercado de trabalho italiano. O mercado de trabalho italiano, procurar trabalho na Itália não é como procurar no Brasil. Então, se você procura emprego na Itália e não acha, talvez porque você não saiba procurar, né. Então, assim, não é porque eu não encontro que não existe trabalho na Itália. Então eu vejo que, os meus alunos, e clientes, eles cometem muitos erros, e um dos erros mais graves é que eles procuram emprego na Itália como se ele estivesse no Brasil. É um pouco aquilo Ou que a gente seja, falou, ou seja, ou seja, a coisa básica, o erro mais básico é, faz um currículo bem, standard, isso significa dizer assim, ó, um currículo único, grande, muitas páginas e envia a todas as empresas. Isso é um eu já erro. recebi muito isso. Eu fico Ah, até mas é incomodada quando eu recebo. Quando você percebe que aquela coisa foi só encaminhada. exatamente. Aí a pessoa fala assim: "Ó, gente, tem um currículo único e envia para todo mundo", e depois me escreve, né: "Marcela, mas assim, desde um ano que eu estou enviando currículo que não me respondem". Óbvio, óbvio, e se você continuar assim, você vai continuar sem resultado. Primeiro, a gente tem que olhar o currículo. O currículo tem que ser, eh, sintético e personalizado, não existe currículo único para todo mundo. Então esse é um primeiro erro. O segundo erro é utilizar o online como se fosse o único canal, esse é o canal que menos funciona. Então, assim, a gente precisa entender um pouco a cultura do trabalho na Itália. Como eu falei, você colocar ketchup na pizza é um erro, né, um erro para o italiano isso é um erro mesmo, isso é um pecado, assim, Assim como imperdoável, cortar né. uma com a faca. Meu Deus, cortar macarrão com uma faca, como é quebrar o Eu nunca vou, espaguete. eu nunca vou esquecer, Marcela, meu primeira saída com os amigos italianos, daí em Roma, um grupo, acho que tinha uns 20 italianos, chegou o espaguete, eu comecei a cortar com a faca. Gente, eu tinha 20 anos, tá, pessoal? Eles Eu tinha 20 bateram em você? anos. Vocês não têm ideia. Por anos, não por anos, isso foi razão de batuta, né? Batuta, de piada entre os italianos por ano. Por Não, eu anos. eu imagino, eu imagino, mas essas coisas, vamos dizer assim, com relação às regras culinárias, essas é muito mais fácil perceber, porque os amigos avisam, porque as pessoas falam, mas as coisas com relação ao mercado de trabalho italiano, nem todo mundo é especializado no mercado do trabalho italiano, nem todo mundo que você conhece trabalha no recursos humanos, então que vai saber orientar, vai saber dizer o que fazer. Então essas coisas a gente, aprende ou errando, você vai demorar muito tempo, né, até entender aquilo que você precisa fazer para encontrar um emprego. Isso que a gente nem está falando ainda do como é trabalhar com o italiano. Por exemplo, a importância daquilo que a gente chama pausa café. Né, Uhum. então, assim, muitas vezes a gente não tem ideia, mas, assim, isso é fundamental quando você está trabalhando com os italianos. Se você não aceita tomar café com eles, é um problema, é um problema, é um problema. Eu me lembro de uma aluna que eu tive que ela falou assim, ela foi demitida porque ela não estava socializando no trabalho.
Resumindo, ela não estava tomando café com os italianos. Ela falou: "Marcela, eu não tomo café, não interessa, vai. Eu também não tomo café, você É vai, incrível, vai, parece piada, Marcela. faz companhia, né?" Mas assim, então tem pequenas coisas que fazem a diferença. E se você não conhece, você vai, assim, muita bola fora. Isso daí, obviamente, quando a gente está falando de trabalho, que é uma coisa essencial, né? Enfim, se você não é milionário, você precisa trabalhar, você precisa entender como funciona o mercado de trabalho italiano. E quanto mais rápido você entende, melhor. Gente, então tá. Quarto passo, Marcela. Quarto passo, eu tenho que olhar aqui. Olha, quarto passo é ser realista. Né? Porque assim, ó, eu não sei se aconteceu com você, mas o pessoal acha assim que a gente desceu do avião, assim, ficou milionária, né? O luxo veio em Sim. você e você assim, ó, ficou daquele jeito. E não é verdade. Né? Não é verdade. Isso não significa dizer que você não possa crescer, que você não pode se desenvolver. Inclusive, esse é o meu trabalho, né? É ajudar as pessoas, suportar as pessoas a ter o trabalho dos sonhos, a ter a carreira dos sonhos aqui na Itália. Porque não é verdade, inclusive a gente vai estar falando sobre isso no futuro, não é verdade que o subemprego é a única solução aqui na Itália. Então, mas a gente precisa ser realista, né? A gente precisa ser realista, a gente precisa entender que tudo é um processo, que tudo é passo a passo. Então, isso é muito importante para as pessoas não se frustrarem. Aquilo que eu sempre falo é: mudar de país não é como mudar de roupa. Tem um processo, precisa de planejamento, programação, informação, depois você E se joga. paciência. E paciência. Exatamente. E muito E paci- importante. Muito importante, muito importante. Então, precisa ser realista. Nada acontece do dia para a noite, pode acontecer muitas coisas, vai acontecer muitas coisas boas, né? Eu tenho um monte de testemunhos, né? A gente tem um monte de histórias de sucesso, então, assim, é possível sim, mas dá trabalho. Dá trabalho, então você precisa ser realista Ah, nesse você se caso. distraiu porque você foi ver a mensagem da Olga, né? Trabalho na Itália para Exatamente. meninas maduras como eu não se encontra. Ai, Olga, você é linda. E assim, Responde. ó, claro que sim, desculpa, claro que sim, eu fiz, porque isso é um tema muito grande, assim, é muito importante. Eu fiz uma live inteira sobre isso. Eu passei 1 hora falando dos dados, etc. E você encontra ou no meu Instagram, vai lá no IGVT Lives, tem trabalho para mais de 40 anos, ou então no meu YouTube. Eu falei 1 hora sobre isso, porque se a gente entrar aqui, a gente vai passar 1 hora. Mas tem trabalho sim. Eu entrevistei o meu aluno do curso de Ricercativa del Lavoro. Ele depois de 25 dias que ele chegou aqui na Itália, ele encontrou trabalho. E eu fiz uma live com ele para ele contar o processo. E foi muito interessante, porque eu acho que 3 dias depois que ele assinou o contrato, ele completou 40 anos. Só assim, a Hum. prova aí que eu fiz live com ele essa semana. Então, é Preparação. Como eu possível. sempre digo, né? Preparação para cada coisa que se faz é essencial, porque não tem como a gente improvisar nas coisas, né? Na Itália não tem Exatamente. como improvisar, infelizmente não tem como improvisar. Ah, falando aqui, quinto passo, Inclusive, juro que não tinha lido, juro que não li. Qual que é o quinto passo? inclusive, ela já deu spoiler aí, né? O quinto passo é preparação. Então, assim, não existe mudar de país sem se preparar, né? Você precisa se preparar em todos os aspectos. E a gente está aqui para isso, né? Você precisa planejar, você precisa entender o mercado de trabalho italiano, você precisa saber passo a passo daquilo que você precisa saber. Isso vai te dar segurança, vai te dar clareza e vai evitar muitas coisas. Então vamos lá. Vamos assim, que faz um pouco parte da nossa cultura, né? A gente é um povo assim que a gente não tem muito medo, né? A gente se joga mesmo, a gente assim, dá um jeitinho brasileiro, mas assim, improvisar nesse caso, quando a gente está pensando em mudar de país, pode ser perigoso, né? Principalmente quando a gente tem famílias, né? Quando a gente tem outras Com responsabilidades, pode ser certeza. perigoso. Então, não coloque em risco, porque assim, muitas vezes eu trabalho com eu suporto todo mundo que quer encontrar trabalho na Itália, mas assim, não é que eu incentivo todo mundo a vir para a Itália. Incentivo, assim, ó, você decidiu, faz parte do teu plano se mudar para a Itália, faça isso com planejamento. Para que realmente, assim, você não coloque em risco, né, a sua carreira, a sua vida Sobre e a a vida vida. exatamente.
Até mesmo, né, Marcela, às vezes pensando numa amplitude, né, no sentido que não somente em relação à questão de pensar que vai vir para cá, vai ganhar dinheiro, mas também por uma qualidade de vida, né, uma qualidade de vida, aprender uma nova língua, estar num país onde, né, você facilmente pode se deslocar para outros países, né, um país com uma cultura muito grande, né, eu acho que até mesmo nesse aspecto vale muito a pena quando se fala, né, quando se pensa em morar e trabalhar na Itália, né. Eu tenho muitas Certamente. pessoas que querem vir para cá justamente por isso. Até mesmo a pensionato, aposentados, né, gente? Oh, perdão. É Então é verdade. isso. Olha, alguém me fez uma pergunta, cadê a equipe? Você viu a pergunta que fizeram? Deixa eu ver Eu aqui. vi, eu também Ah, ok. posso aqui. Ok, vai lá, responde. Posso ler? Vou? Pode. Então, assim, precisamos ter passaporte italiano para ter um emprego na Itália? Não, eu não tenho passaporte italiano e não sou cidadã italiana. Então, assim, é só a prova real de que não precisa, né. Obviamente você precisa entrar legal num país, né, de alguma forma. Então, assim, não bem ilegal, mas você tem várias formas. Por exemplo, eu vim aqui na Itália, eu vim para estudar, então eu fiz meu mestrado aqui, depois eu primeiro o meu permesso de soggiorno foi por motivo, de estudo. Eu também tenho família aqui, mas assim, o principal motivo foi estudo, depois, trabalho. Então, assim, hoje eu Uhum. tenho a minha carta de soggiorno, que seria o green card, eh, italiano, então eu posso viver aqui para sempre, a tempo indeterminado, e não sou italiana. Mas se Uhum. você tem dúvida, você que está nos ouvindo agora: "Marcela, eu tenho dúvida, eu quero trabalhar na Itália e não sei como eu posso fazer", me escreve. Eu tenho um time de pessoas que podem dar o suporte, advogados, etcétera, que pode te dar a Ok. consultoria exata para aquilo que você precisa fazer para estar legal no Ok. país. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma outra dúvida que me surgiu agora, porque assim, é claro que quando uma pessoa vem para cá, por exemplo, um advogado, ou um médico, ou um dentista, ou até mesmo uma pessoa que quer trabalhar no campo, por exemplo, como guia de turismo, né? Cada coisa tem assim os parâmetros, tem que, né, ser seguido certas regras. Tudo isso entra dentro desse teu processo que você trabalha, Marcela? Sim, então o que acontece? A primeira coisa é que a gente tem 2 tipos de profissões, a gente tem a profissão regulamentada e profissão não regulamentada, essa é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer. As profissões não regulamentadas, como, por exemplo, vamos dizer assim, o pessoal de marketing, o pessoal de administração, o pessoal dessa área, eles não precisam, obrigada, Carosa, eles não precisam, reconhecer o título de estudo, reconhecer a Uhum. profissão, porque não existe um ente que vai, vamos dizer assim, que regulamenta isso. Aquilo que a pessoa precisa é saber fazer, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa saber trabalhar. Isso é tudo uma outra coisa. Com relação às profissões regulamentadas, que pode É o ser que eu falei, né? advogados, que pode Uhum. ser psicólogos, médicos, etc. Então, ali a pessoa precisa regulamentar a profissão no ente. Então, essas informações, o que fazer, também tem, aí nesse caso, tem um curso. Eu também já Uhum. escrevi um blog, um artigo sobre isso. Se interessa, você que está ouvindo, me escreve, daí eu te envio o link. Mas eu não vou falar sobre isso com relação a isso na semana. Sim, sim, Na até semana. mesmo porque é muito específico, né? Não, É não tem muito como específico. analisar cada caso, com E certeza. exatamente, exatamente. Até porque, um exemplo básico, eu tenho um título italiano, né, porque eu fiz meu mestrado aqui, mas para eu trabalhar, por exemplo, como psicóloga clínica, eu preciso ter o meu título reconhecido, ok? Meu título reconhecido não, eu preciso estar inscrita na ordem dos psicólogos. Mas se eu, como hoje, eu trabalho no recursos humanos, eu não preciso. Sim, porque não entra na área de psicologia. Então, aquilo que eu estou querendo dizer é que mesmo que você tenha uma profissão reconhecida, isso não significa dizer que você precisa ser inscrita à ordem dos psicólogos ou dos advogados, etc. Isso aí é só um exemplo. Então, isso daí a gente precisa realmente estudar cada caso para poder te orientar da melhor forma possível. Então, Sim, assim, com claro, relação ao curso, a gente tem uma tabela enorme explicando cada profissão e o que é que com precisa certeza. fazer. Marcela, querida, super contente, né, pela tua participação. Muito obrigado.